Olá, eu sou Jocilene e vamos conversar um pouquinho sobre educação inclusiva. Então, a educação inclusiva vem com um objetivo, uma modalidade de educação que visa incluir a todos no ensino regular. Alunos com necessidades educacionais especiais, alunos com dificuldades motoras, com transtornos, com altas habilidades, isso tudo no ensino regular. Então, a diversidade, essa diversidade proposta vem para beneficiar a todos, tanto os alunos que estão vindo das escolas especiais, quanto os alunos ditos normais são beneficiados por essa troca. Nós estávamos conversando outro dia com uma estagiária que lida diretamente com uma criança autista. E aí o autista é, sim, é muito sensível, né, aos ruídos, aos barulhos, enfim. E aí ela me disse assim, eu não gosto de tirá-lo da sala de aula, porque eu sei que ele precisa disso, ele precisa estar aqui. E aí eu disse para ela, ele precisa estar aqui, é verdade. Essa troca traz muitos benefícios para ele. Ele aprende a conviver em sociedade, ele aprende que tem que controlar suas emoções, tem que controlar suas dificuldades. Ele aprende uma série de coisas, ele se desenvolve no meio social, enfim. Mas os outros alunos também ganham, e é um erro pensar que apenas o aluno da educação especial ganha com essa troca. Quando a gente traz todo mundo para a escola regular, todos saem ganhando. Professores, pais, alunos, enfim. Por quê? Porque todos aprendem a lidar com as diferenças. Todos aprendem a se comportar naquele ambiente, mesmo com as pessoas diferentes. Os alunos, eles exercitam a empatia, porque um acaba querendo ajudar o outro, movido pelo desejo de ajudar mesmo, de fazer a diferença. Então, é uma troca necessária em que todos ganham. De acordo com o Plano Nacional da Educação, PNE, os alunos da educação inclusiva são alunos com deficiência física, intelectual, mental. E aí esses alunos visual, auditiva, múltipla, autista, com altas habilidades. Antes a gente falava altas habilidades como superdotados. São os antigos superdotados, sabe? Essa nomenclatura não é mais utilizada. A gente usa hoje altas habilidades. Por quê? Porque um aluno altas habilidades, ele se destaca de uma maneira muito incrível, muito elevada em alguma ou algumas áreas do conhecimento, não necessariamente todas. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade até de reconhecer que o aluno é altas habilidades, por quê? Porque entendia-se superdotado como alguém gênio que sabe tudo. Não é assim. Muitas vezes esse aluno altas habilidades, ele se destaca muito em muitas coisas. Em outras coisas ele tem muita dificuldade. Enfim, então esse aluno altas habilidades também é incluso na inclusão. Uma redundância, né? Mas é isso. Ele também tem direito a um olhar diferenciado por parte do educador, por parte da instituição, do grupo escolar de uma maneira geral. Então, a inclusão ela ajuda a combater o preconceito, e aí ela tem a função de elaborar métodos que ajudem no aprendizado, que levem ao aprendizado. Por quê? Porque a gente fala muito de igualdade. Igualdade, o que é igualdade? Igualdade de condições, igualdade de direito. Existe uma ilustração que eu gosto muito. E diz que em uma floresta, alguns animais ali estavam reunidos, e aí a gente tinha ali o elefante, tinha ali a girafa e tinha o macaco. E aí disseram para eles, olha, todos têm direito àquelas frutas que estão lá no alto daquela árvore. Mas, para que vocês ganhem essas frutas, todos vocês têm direitos iguais para todos. Mas vocês têm que subir na árvore e pegar a fruta. E aí eu pergunto para você,
O direito deles foi garantido? Isso é igualdade. Isso é igualdade. Mas nem todos vão conseguir. Imagina o elefante subindo na árvore para poder pegar a fruta lá em cima. É claro que o macaquinho, nesse caso, levou vantagem. Então, a gente precisa igualdade de condições para que todos cheguem ao objetivo, a evolução. E esse objetivo, essa evolução, nem sempre vai ser o mesmo para todos. Lembre-se, nós estamos lidando com alunos diferentes, pessoas diferentes. Então, o objetivo precisa ser diferenciado também. É claro que o ideal seria um olhar diferenciado para cada aluno. Nem sempre isso é possível. Então, de uma maneira geral, estabelecem-se metas. Porém, o aluno da educação especial que vem para a gente inserido agora no ensino regular, ele precisa ter metas diferenciadas, ele precisa ter condições diferenciadas. Imagina, por exemplo, um aluno cadeirante. Ele precisa chegar no terceiro andar e a escola não tem rampa nem elevador. E aí, como é que faz? Então, a legislação garante que esses alunos tenham o direito de ser matriculados na escola regular. Ótimo! Mas como é que faz se você chega com um filho cadeirante em uma escola que não tem rampa de acesso, que não tem elevador e que tem mais de um andar? Como é que faz? Matricula ou não matricula? A escola não pode dizer não podemos receber o seu aluno, porque ele tem deficiência, porque ele tem síndrome ou por qualquer outro motivo, porque a legislação garante que esse aluno tem o direito de ser matriculado, está na lei. Mas na prática, o quanto isso funciona, na verdade, na prática? Por exemplo, a maioria das escolas, pelo menos as escolas particulares que eu tenho contato, não tem um intérprete em Libras. E aí, o aluno é surdo, precisa se comunicar. E aí os pais chegam na escola para matricular o aluno. É direito do aluno. O aluno tem o direito de ser matriculado. A escola tem o dever de aceitar esse aluno. Mas você como mãe, você como pai, aceitaria? Matricularia o seu filho em uma escola que não está preparada para recebê-lo? Então, os desafios são muito grandes na área ainda da inclusão, na área da educação especial, porque a gente precisa de mais profissionais preparados para receber esses alunos. Os profissionais muitas vezes, infelizmente, muitas vezes, eles estudam, fazem, por exemplo, uma pós-graduação. Ah, fiz uma pós-graduação em educação especial, ótimo, agora eu vou trabalhar com educação especial. Muitos dizem assim, eu vou fazer a pós-graduação. Quando eu fiz a minha pós, eu ouvi isso. Algumas pessoas dizem, eu vou fazer a minha pós em educação especial, porque eu vou trabalhar apenas com um aluno, e aí é muito mais fácil. Eu vou receber o mesmo que uma professora de sala de aula, regente, e vou ter boa vida. E com isso, eu vejo muitos alunos jogados. Desculpem o termo, mas é isso, muitos jogados. Porque muitos profissionais não estão interessados em ajudar, não estão interessados em fazer a diferença na vida desse aluno. Quando eu fui fazer a minha pós-graduação em educação especial, nunca tive interesse em pegar um aluno e trabalhar unicamente com esse aluno. Funciona assim, a escola de educação especial ainda existe, não foi extinta, mas os alunos precisam, mesmo os alunos de educação especial, eles precisam estar inseridos na escola regular, e na escola regular, no contraturno, eles têm um professor de educação especial para fazer um acompanhamento especializado, ou eles devem se dirigir a uma escola especializada para receber os atendimentos necessários. E aí são vários os atendimentos que, se a gente mencionar, vai ficar muito grande aqui o vídeo, não é esse o objetivo, é resumir, né? Então, continuando o assunto, eu nunca tive esse interesse de trabalhar separadamente. Eu fui para aprender, para conhecer e para trabalhar
dentro da sala de aula junto com os outros alunos. Por quê? Porque eu não tenho que receber esse aluno. E como eu vou receber esse aluno se eu não estou preparada para isso? Então eu fui com esse objetivo de realmente fazer a inclusão acontecer dentro da minha sala de aula, de ter um olhar diferenciado para o meu aluno que está chegando, de me preparar para isso. Mas nem todos os profissionais têm esse olhar diferenciado. Eu tenho uma amiga que ela trabalha no contraturno com educação especial. E aí ela estava com um aluno autista que não falava uma palavra, não falava uma palavra. E a mãe dele disse assim, olha, ele não conversa, ele fala em casa, ele fala poucas palavras, mas na escola, em um outro ambiente, ele realmente não fala. Ele opta por não falar, a gente não consegue acessá-lo. E aí essa amiga intrigada, ela disse assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer a diferença na vida dessa criança. Como ela gosta muito de música, ela gosta muito de cantar, então ela começou a inventar músicas para ele e começou a cantar com ele. Foi impressionante o resultado, impressionante, porque ele começou a gostar dela, ele criou confiança, ele começou antes de falar, ele começou a cantar com ela. E aí, aos poucos, foi desenvolvendo a fala e ela conseguiu fazer um projeto bem bacana com ele. Então, o primeiro ponto é preparo. Não tem jeito. Precisa estudar, precisa correr atrás, precisa buscar, precisa se preparar. E aí a própria instituição precisa oferecer também a formação continuada. É um processo contínuo, não adianta terminar o curso de pedagogia, aprender o que aprendeu lá em relação à educação inclusiva, educação especial e parar. Fazer o curso de educação especial e parar. Precisa de mais. Formação continuada é um processo, como diz o nome, um processo contínuo. Então, está sempre se aperfeiçoando. E o interessante é o seguinte, não tem como ficar só na teoria. Precisa partir para a prática. Então, é por isso que é formação continuada. Eu vou lá, estudo, busco conhecimento, agora eu venho para a sala de aula e vou aplicar isso na prática. E aí vou conhecer o meu aluno, vou conhecer as peculiaridades dele, vou conhecer a família, vou conhecer as dificuldades desse aluno e vou trabalhar em cima das dificuldades dele. E aí eu volto, estudo, me preparo e aí vou aliando a teoria à prática. Enfim, mas eu comecei a falar sobre os principais desafios. Então a gente tem desafios. Falei de um desafio, que é o profissional mesmo, que muitas vezes o profissional não tem interesse. Um outro desafio, os pais. Muitas vezes os pais fazem, não só dos alunos com necessidades especiais, mas dos alunos de forma geral, né? A gente sabe disso. Faz da escola depósito de criança. Pega essas crianças e joga dentro da escola e fica lá. E aí essa é um grande problema também. Estrutura física, que muitas vezes essas escolas, como eu já mencionei, não estão preparadas para receber esses alunos. Estrutura tecnológica, muitas vezes não tem tecnologia adequada para receber esses alunos. Um outro grande problema, número de alunos na sala de aula. Os professores estão enfrentando esse problema. Uma sala abarrotada, uma sala lotada, cheia de alunos. E ali a gente tem alunos com laudos, alunos sem laudo, mas que tem dificuldade também, que também precisa de um olhar diferenciado. Então, muitas vezes o profissional, ele está preparado, muitas vezes o profissional tem interesse, muitas vezes o profissional, ele quer fazer a diferença, mas ele fica preso nessa questão da quantidade de alunos e ele realmente não dá conta do trabalho. Vamos pensar o seguinte, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? E aí agora eu quero deixar para você, reflita comigo, o que a gente precisa? A gente precisa de novas leis? A gente precisa de profissional capacitado? A gente precisa de gente querendo realmente fazer a formação continuada? O quanto as escolas públicas e as escolas privadas estão se dedicando para esse processo, a formação continuada? De maneira geral,
a maior parte das escolas que oferecem formação continuada são as escolas públicas. As escolas particulares, de maneira geral, a maioria delas ainda não oferece esse suporte. Então, é preciso investir em profissional capacitado, investir em formação contínua, estudar sempre. Tem uma citação que eu quero ler para você, que é de Nova, ela diz assim, 1995, ela diz assim: a formação não se constrói por acumulação de cursos, conhecimentos ou técnicas. Então, o que ela está dizendo aqui? Não adianta eu ficar acumulando um monte de conhecimento teórico, ficar lendo um monte de livro, ficar fazendo um monte de curso, se eu não tenho através do trabalho, flexibilidade do trabalho. Né? Ela diz assim, mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas de reconstrução sobre a educação, sobre a identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar estatuto ao saber da experiência. Práticas de formação que temem como referência as dimensões coletivas contribuem para a emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores. Então, olha o tamanho da importância disso, desse olhar diferenciado, dessa formação continuada, da prática aliada à teoria, do fazer e do refazer. Eu fiz, quais os resultados eu obtive? Agora eu vou refazer de maneira diferente para ver quais os resultados eu vou obter. Então, eu não posso comparar o meu aluno da educação especial com o meu aluno regular. Porém, eu preciso que ele evolua. Eu não posso comparar a evolução. Cada um vai ter um alvo a alcançar, mas ele precisa ter esse alvo a alcançar. E se ele não está alcançando esse alvo, então peraí, o que eu posso fazer para fazer com que ele chegue lá, para fazer com que ele alcance esse alvo? E aí eu preciso buscar. Eu achei interessante que um professor deu um depoimento, um professor de artes. E aí com uma aluna especial, com grandes dificuldades, né? E aí os outros professores não interagiam muito com ela, ficava lá, sabe aquela aluna lá de cantinho de sala de aula. Então esse professor muito sensível, querendo fazer algo diferente, em uma releitura de uma obra de um artista famoso, em que todos os outros alunos iam participar, ele pegou essa menina que estava assim completamente desmotivada. Muitas vezes esse aluno de educação especial, ele fica desmotivado, ele entra numa sala de aula lotada, onde o professor está falando coisas que para ele não fazem sentido, está escrevendo aquele monte de texto no quadro que para ele não fazem sentido, e aí ele fica desmotivado. E essa menina estava nessa situação de desmotivação total. Esse professor de artes, com esse olhar diferenciado, falou: vem cá, vamos sentar e vamos fazer juntos. E foi conduzindo essa menina no processo. Foi fazendo junto com ela, foi desenvolvendo com ela, ele fazia um pouco, ela um pouco, foram desenvolvendo juntos. No final, trabalho pronto, os próprios colegas começaram a perguntar: mas foi a Ana que fez? O nome fictício aí, né? Foi a Ana que fez? Foi essa menina que fez? E aí o professor dizia sim, e cada vez que ele dizia sim, ele ajudava na autoestima. Então, para que esse aluno tenha autonomia, é progressivo, precisa haver um passo a passo. Então, até que ponto esse aluno precisa de ajuda? Até que ponto eu, como educadora, estou disposta a andar uma milha a mais, a fazer essa diferença na vida desse aluno? Muitas vezes ela, né, o aluno, ele pode desenvolver-se em várias áreas por uma simples atitude de um professor de artes, sentar com ela e fazer essa atividade. Então, é preciso ter o olhar diferenciado. Ela talvez chegue no ponto que ela vai fazer sozinha? Ótimo. E se ela não chegar, ela vai ficar sem fazer porque ela não consegue fazer? Não, eu vou
sentar e vou ajudar. E quantas vezes eu vou colocar também, de repente, algum outro aluno para poder ajudar? Precisa ter um olhar diferenciado. Essa é uma grande... A gente tem muitos obstáculos a serem vencidos na educação. E esse é um deles. O profissional com empatia, capacidade de se colocar no lugar. E se fosse meu filho? E se fosse eu? Como eu gostaria que fosse? Então, e a aquisição de conhecimento. Unindo as várias teorias sobre o aprendizado e desenvolvimento humano, entendemos que o ser humano ele adquire saber de várias formas. Então, as várias teorias sobre o aprendizado, elas dizem que o saber ele já vem com uma carga, né? Houve-se um tempo que acreditava-se que um bebê nascia totalmente vazio. Hoje já não acredita-se mais isso. Acredita-se que um bebê ao nascer, ele já traz consigo uma carga de conhecimento, vai se desenvolvendo, esse conhecimento vai se desenvolvendo através dos estímulos, os estímulos dos familiares, todos os estímulos externos, a sociedade em que convive, a escola, enfim. Então, o conhecimento, ele não é constituído apenas de uma maneira, ele é constituído de várias maneiras, mas certamente as pesquisas mostram, os livros mostram que quando existe um direcionamento, esse conhecimento, ele vem de maneira mais rápida. Vou te dar um exemplo. Se uma criança vem, coloca a mão em um ferro quente, por exemplo, ele queima a mão. Possivelmente ele não vai colocar a mão de novo. Dependendo como for a temperatura, talvez ele vai colocar algumas outras vezes, até que ele entenda que ele não pode colocar a mão ali porque queima. Agora você imagina se não encurta esse conhecimento, se quando o adulto vem e diz assim, não encosta a mão porque vai queimar. Então, esse conhecimento já chegou de maneira mais rápida, com menos sofrimento. Então, essa é a função do professor também, né? Do profissional da educação, guiar esse conhecimento. Então, respeitando sempre a vivência de cada um, respeitando a família de cada um, a sociedade em que esse aluno foi inserido, mas o professor ele vem como mediador do conhecimento. Então, na educação regular e na educação especial também, né? Então, na educação inclusiva, o professor vem como esse mediador, ensinando para os alunos especiais tanto os conhecimentos do currículo, quanto a convivência em sociedade, convivência com os outros alunos, ensinando para esses alunos regulares também a convivência com esse aluno, como um pode ajudar o outro, como um pode interagir com o outro. Então, inovar sempre é preciso, desenvolver projetos que beneficiem a todos. Então, o professor vem com essa função de reduzir o processo, levar a um aprendizado e desenvolvimento mais rápido e eficaz. Conhecer a síndrome, conhecer a deficiência, conhecer a necessidade do aluno é muito importante. Existem várias síndromes, existem vários graus, existem várias deficiências, então não é possível conhecer todas. Eu já vi muitas síndromes assim, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, um olhar diferenciado nesse ponto também é a integração família-escola. Chegar até a família, conversar quem é a melhor pessoa, quem são as melhores pessoas que vão me dizer quais são as limitações desse aluno, qual é a maneira mais eficaz que ele aprende. É a família. Então, eu preciso ir até a família, primeiro passo, ir até a família e saber o que o aluno tem, como ele tem, o que fazer para ajudar, como fazer para desenvolver o aprendizado desse aluno. E aí, a partir daí, eu vou fazer o quê? Formação continuada. Vou estudar, vou ler livro, vou fazer curso e vou descobrir como ajudar esse aluno. E aí, eu estudo na teoria,
volto lá e faço. Volto na família, feedback da família. Essa integração é perfeita. Então, assim, uma das coisas mais fantásticas dentro da educação, uma das coisas mais fantásticas dentro da educação inclusiva, certamente a integração, família, escola, sociedade. Integração de sucesso. Além disso, a gente precisa compreender que a gente é criança ainda, a gente é muito novinho nesse processo. É certo que precisa evoluir muito ainda. Profissionais precisam evoluir. A escola como instituição precisa evoluir. A escola como estrutura física precisa evoluir. A sociedade precisa evoluir. A cabeça dos pais precisa evoluir. Todos nós precisamos evoluir. Mas os primeiros passos nós já temos. Então agora, eu como profissional, preciso realmente ter um olhar diferenciado. Os problemas existem e não podemos fechar os olhos aos problemas. Mas eu também não posso cruzar os meus braços e dizer: os problemas são muito grandes, eu desisto e não quero isso. Então, se você está na educação pensando assim, você está no lugar errado. Eu preciso realmente olhar para o meu aluno e fazer a seguinte pergunta: por que ele não tem interesse? Por que ele está me dando trabalho? Será que o ensino, o aprendizado para ele está fazendo sentido? Está fazendo alguma diferença? Eu quero fazer a diferença na educação. E eu quero te convidar também a fazer a diferença na educação. Seja você pai, educador, profissional, o coach que vai trabalhar com esse público. Seja você quem for dentro dessa área, que está se envolvendo, que está se chegando nessa área, dê o seu melhor, tenha um olhar diferenciado e você vai ver quão recompensador é ver a evolução desses alunos. É um direito. Educação inclusiva é um direito de todos, de todas as modalidades educacionais, lá da educação infantil até o ensino superior. Então vamos dar igualdade verdadeira, igualdade de condições, igualdade de acesso, com uma visão diferenciada, equilíbrio, esforço de todos, e a gente vai ter uma educação verdadeiramente inclusiva. Um abraço. Eu assisti um vídeo fantástico. Vários vídeos, me chamam a atenção nesse aspecto, mas eu gostei bastante desse. A professora estava dançando quadrilha com os alunos, eu não sei quantos viram, se você viu esse vídeo, mas a professora dançando quadrilha com os alunos e o menino cadeirante estava no meio da roda e ela dançava com ele, ele interagia com os meninos e fazia parte, ele sorria e era gostoso de ver. Então isso é inclusão. De nada adiantaria pegar esse menino cadeirante e deixá-lo lá fora assistindo a quadrilha. Se a turma estava numa dança, a criança, era lógico, era normal que ela estivesse na dança. Então, se a turma está praticando um esporte, o professor precisa ter um olhar diferenciado para que esse aluno esteja de alguma forma interagindo com a turma. Se a turma está fazendo uma releitura de uma tela, de alguma forma esse aluno precisa estar fazendo releitura de uma tela. Então, o professor faz a mediação, traz esse aluno para junto da turma para que realmente, de fato, a inclusão aconteça, para que ele se sinta realmente incluído, para que ele se sinta parte do grupo, parte da equipe. Agora vamos conversar um pouquinho sobre metodologia e avaliação. A metodologia a ser trabalhada na educação especial, ela não existe uma metodologia fixa. O decreto número 6.571 de 2008 dispõe sobre o atendimento educacional especializado. Em seu artigo 3º, trata da implantação de salas de recursos multifuncionais como ambientes dotados de equipamentos mobiliários para o atendimento especializado. Então, eu falei para vocês que o aluno da educação especial ele tem direito a um atendimento especializado. Geralmente, esse atendimento especializado é feito no contraturno. Então, a lei garante isso.
que a utilização desses métodos, dessas técnicas, tem que acontecer. E esses alunos, a lei garante, né? Os decretos garantem que esses alunos sejam atendidos aí. Porém, a lei também diz que a própria instituição, que a própria escola, o corpo escolar, né, precisa trabalhar de forma que os projetos sejam desenvolvidos dentro da própria instituição, de acordo com a necessidade de cada aluno, enfim. E aí vem falando sobre o projeto político-pedagógico. O que é o projeto político-pedagógico? É o projeto que diz sobre todo o andamento da escola, do ensino. Então, infelizmente, esse documento ele tem sido documento de gaveta. A maior parte dos profissionais da escola nem conhece esse documento. Então, nesse documento tem que estar a forma de trabalhar de cada escola. Existe um currículo a ser seguido. Agora, como esse currículo vai ser seguido, a escola tem liberdade para trabalhar isso. E aí, isso tudo deve estar dentro desse projeto. Os profissionais da educação devem conhecer o projeto e deve estar ali muito claro quem é o profissional que vai ser responsável por cada coisa. O certo é que a melhor metodologia é aquela que o aluno aprende. Como é que eu vou falar com o meu aluno? Eu dei aula de reforço para um aluno autista. E aí a mãe dele me disse o seguinte, que dentro da sala de aula, no turno da manhã, ele ficava fazendo nada de quando ele chegava ao horário que ele ia embora. Ficava fazendo nada. Às vezes deitava, dormia, desenhava. Enfim, um menino de 12 anos, ainda não alfabetizado, aquele ensino para ele não fazia sentido algum. E aí, no contraturno, ele estava com uma professora de educação especial na sala de recursos com computador, com móveis, com tudo preparado para recebê-lo. E aí o que ele fazia? Ficava jogando. E aí a mãe disse que conversou com a professora e ela disse assim, mas ele só gosta de fazer isso. Ou seja, estímulo zero. Eu vim trabalhar com esse menino. E aí, para começar aqui, ele não gosta de conversar. Para que eu conseguisse conversar com ele, eu precisei primeiro conversar com a mãe, saber do que ele gosta. E aí a mãe disse assim, ele é apaixonado por videogame. Gosta de videogame, gosta do Minecraft. E aí eu tinha um assunto para conversar com ele. Quando eu comecei a conversar com ele sobre esse assunto, ele foi me respondendo, ele foi falando, e aí eu consegui interagir com ele. Então, eu perguntei para ele assim, e aí, você gosta mais de escrever ou de ler? E ele me respondeu o quê? Nenhuma das duas coisas. E agora, o que eu faço com esse menino? Então, para que eu conseguisse introduzir, começar o processo de alfabetização com ele, eu comecei a trabalhar dentro daquilo que ele gosta. Então, eu comecei a trabalhar sobre vídeo, sobre os jogos que ele gosta e fui bolando as atividades em cima daquilo dali. Nós começamos com joguinhos lúdicos e aí depois nós partimos para a escrita, partimos para a leitura. Em pouco tempo, ele se desenvolveu bastante. Por quê? Porque eu precisei primeiro conhecer o aluno. Não existe, como que eu vou entrar na internet e pesquisar lá, como alfabetizar um aluno autista? Você não vai encontrar isso. Por quê? Um caso do autismo, por exemplo, são graus diferentes, são muitas peculiaridades. Então eu preciso conhecer o aluno. E aí é por isso que não tem como existir uma legislação específica, como existe um padrão em que todas as síndromes, em que todas as crianças especiais vão se encaixar. Não existe esse padrão. Eu gostaria muito de vir aqui e dar uma receita de bolo, mas essa receita de bolo não existe. Então, cabe mesmo ao profissional da educação, ao professor, junto com o pedagogo, junto com a direção da escola, junto com toda a equipe pedagógica, sentar, analisar, criar o projeto, trabalhar e ainda assim, para cada aluno precisam ser desenvolvidos projetos diferentes, de acordo com a necessidade dele, de acordo com a forma que ele aprende, de acordo com os interesses dele. Eu preciso entrar no mundo dele para conseguir fazer com que isso vire conhecimento. E a avaliação? O MEC diz
que a avaliação ela é feita dando nota, valores. E aí esses alunos eles são promovidos ou retidos de acordo com o alcance dessas notas. O que acontece é que muitos professores têm usado isso como se fosse uma arma. Eu vejo professores dizendo assim, aquela turma vai se ver comigo porque eu vou dar uma prova bem difícil. Gente, onde nós estamos? Em que mundo nós estamos? Esse não é o objetivo da avaliação. O objetivo da avaliação é entender as dificuldades do aluno para que eu possa trabalhar em cima dessas dificuldades. Então, meu objetivo como profissional da educação não é reter aluno. Nunca foi esse o objetivo. O objetivo da avaliação é entender quais são as dificuldades desse aluno. Então, até mesmo a avaliação dentro da educação especial, ela precisa ser diferenciada. Eu tenho uma amiga que a filha dela é da educação especial e assim, já repetiu de ano, tira notas muito baixas. E ela me disse o seguinte, que a filha não consegue escrever ali o que ela está pensando. Mas quando a mãe pergunta para a filha sabe responder. Então, como é que essa criança pode estar tirando notas tão baixas? Ela precisa de um olhar diferenciado. Então, vamos lá, ela consegue trabalhar melhor, ela consegue ser melhor avaliada através de uma avaliação oral? Então, eu vou fazer isso com ela. Agora, outros alunos, por exemplo, eles não conseguem ler um texto grande e interpretar. Então, eles precisam de imagens, eles precisam de gráficos. O filho de uma amiga foi começar a tirar notas melhores na 7ª série, 8º ano. Por quê? Alguns professores tiveram a sensibilidade de fazer uma avaliação diferenciada para ele, com gráficos, com imagens. Quando esse menino chegou em casa com uma nota 9,5, ele chegou assim radiante, super autoestima, feliz da vida, porque conseguiu alcançar um resultado. Então, o que eu preciso fazer para que o meu aluno alcance o resultado? Preciso trabalhar a avaliação, entender que a avaliação faz parte do processo de aprendizado. Não é para condenar ninguém, não é para reter ninguém. Demon 2004, na página 24, afirma o seguinte, que é função do professor cuidar da aprendizagem do aluno com afinco e dedicação, continuidade e persistência. Olha o que ele fala. O professor, então, precisa cuidar da aprendizagem com afinco, dedicação e persistência. Não cabe ao professor simplesmente ministrar a aula. Cabe ao professor ser o mediador do aprendizado, do desenvolvimento. Então, o professor ele precisa levar o aluno a esse conhecimento. É claro que a gente entende que quando a família participa, que quando a família apoia, o resultado é muito maior. A gente entende que são vários fatores, mas o professor ele precisa buscar para si essa responsabilidade e entender que nesse processo ele precisa encaminhar. Já dei a minha aula, acabou, pronto, acabou. Não é assim que funciona. Precisa ter persistência. Ensinar por vários caminhos. Lucas, 2005, ele destaca que o papel da avaliação é diagnosticar a situação da aprendizagem. Eu ensinei do ponto A ao ponto Z, mas o meu aluno aprendeu onde? Se o meu aluno aprendeu do ponto A até o ponto D somente, eu preciso desenvolver outras técnicas para que ele chegue ao objetivo final, ao ponto Z. Então, esse é o objetivo da avaliação, fazer esse diagnóstico para ter uma qualidade do desempenho. Perrenot, 1993, pondera que a aprendizagem nunca é linear. O aluno não começa e segue somente naquele rumo e vai. A aprendizagem ela é de vários ângulos. Então, a avaliação também precisa levar em consideração isso. Então, é por isso que é feita a avaliação. Como é que meu aluno aprende?
em qual meio ele aprende melhor, quais são as tarefas que o levam a desenvolver melhor. Então, primeira coisa, avaliar o aluno como um indivíduo único, de acordo com suas limitações. Então, ele tem uma dificuldade motora, ele tem uma dificuldade na fala, na visão. Qual é a dificuldade? Eu vou trabalhar essa dificuldade. Então, lá voltando na metodologia, se meu aluno precisa amassar bolinhas e colar, enquanto todos já estão lá na frente, se ele ainda precisa recortar, eu vou trabalhar a necessidade dele. E como é que eu vou fazer essa avaliação? Porque o aluno às vezes fica retido. O que eu vou avaliar? Eu vou avaliar o meu aluno se ele chegou do ponto A ao ponto Z? Às vezes a turma vai chegar ao ponto X, ao ponto Z, e esse aluno da educação especial não vai chegar lá. Então, como é que eu vou fazer para promover esse aluno? Eu preciso entender se ele evoluiu. Se ele evoluiu, ótimo, eu estou fazendo bem o meu trabalho. Então, se os alunos ditos regulares, ditos normais, saíram do ponto A e chegaram no ponto Z, e o meu aluno da educação especial saiu do ponto A e chegou no ponto B, então o que eu preciso fazer para ele chegar no ponto C? O que eu preciso fazer para ele chegar no ponto D? E ótimo, se ele não chegou no Z, mas ele veio nesse processo evoluindo, então vamos permitir que esse aluno progrida na série também. Eu vou ficar prendendo esse aluno por quê? Então, a avaliação ele deve acompanhar o aluno em seu processo de desenvolvimento. Esse é o objetivo da educação, da avaliação, e é nesse ponto que a gente precisa se apegar. Usar a avaliação como ferramenta. A avaliação é uma ferramenta de apoio ao professor. Então, eu vou usar a avaliação para entender as dificuldades do aluno, para trabalhar as dificuldades do aluno, para dar um norte para ele, se ele está indo por um caminho e não é um caminho mais adequado. Então, vamos juntos, de mãos dadas, seguir por outro caminho. Veja, se meu aluno evolui, todos crescem. Eu cresço como profissional, a escola cresce, todo mundo cresce. Então é de interesse de todos evoluir esse aluno, compreender que a metodologia eu preciso trabalhar de acordo com o que, claro, eu como profissional da educação me identifico, como o aluno aprende melhor. Se eu fiz de um jeito e eu não atingi o objetivo, eu tenho que ter o quê? Constância, persistência, continuidade, dedicação para fazer de outra e de outra maneira, de outras formas, para que esse aprendizado aconteça, para que o desenvolvimento aconteça, sempre com um olhar diferenciado. Espero ter ajudado, espero que você tenha tido um pouquinho mais de amplitude no olhar em relação à metodologia, em relação à avaliação, e que juntos possamos fazer a diferença na educação. Um abraço.